Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira, apresento o capítulo 13, Petit Gervais. João Valjean sai do vilarejo como quem escapa. Ele caminha o mais rápido que pode no meio dos campos, entrando por caminhos e estradas, sem fazer nenhuma atenção, se embrenhando no meio do mato, sem perceber que anda em círculos. Ele vai e volta. Ele vagueia assim a manhã toda, sem comer ou beber, sem apetite. Ele estava preso a uma folia de novas sensações que ele nunca sentiu. Ele sentia uma certa raiva, mas não sabia de quem. Ele não conseguia decidir entre sentir-se humilhado ou emocionado com o que aconteceu. Ele sentia, por momentos, uma estranha onda de ternura o invadir. E ele a combatia, lembrando dos 19 anos passados na prisão e o quanto ele sofreu até aqui. Isso era o cansaço, ele se repetia. Ele via com certa inquietude quebrar-se dentro dele essa espécie de calma aterradora que a injustiça do sofrimento o havia dado. Ele se pergunta: o que ocupará o seu lugar agora? Às vezes, teria sido melhor ser preso do que as coisas terem passado assim. Isso teria agitado menos. E, mesmo que a estação já estava bem avançada, haviam ainda algumas flores tardivas com um perfume muito marcante. Quando ele andava entre esses arbustos, ele começou a sentir o perfume dessas flores e começou a se lembrar da sua infância. Essas lembranças eram quase insuportáveis a ele e há muitos anos não apareciam. E assim foi passando o dia e passou o dia inteiro, ele dando voltas entregue a todas essas lembranças. O sol começava a se pôr e nesse momento João Valjean estava sentado atrás de um arbusto, entregue ao seu delírio. Ele estava em uma espécie de planície deserta, ninguém no horizonte além dos Alpes. Não se escutava nada, nem mesmo o som de um sino tocando. E isso era sinal de que ele deveria estar a quilômetros de distância de Digne-les-Bains. Havia, atrás desse arbusto, um pequeno caminho que atravessava toda a planície. E no meio dessa meditação estranha, e que não colaborava em nada, ele escuta um ruído de alegria. E ele olha em direção ao caminho e ele vê um pequeno menino savoiar de uns 10 anos, que vinha caminhando e cantarolando uma antiga canção. Um desses muitos meninos savoiar, com calças furadas nos joelhos, mas com sua alegria e sua marmota. Nessa época, era muito comum que algumas crianças que ou eram de família muito pobre ou eram entregues à sua própria sorte,
trabalhassem assim, com uma marmota, fazendo truques. Eles iam de vilarejo em vilarejo, proporcionando entretenimento às pessoas e às crianças, e com isso ganhando umas poucas moedas. E enquanto caminhava e cantarolava, o menino brincava com suas moedas, jogando-as para cima e pegando-as no ar. Era entre essas moedas, ele tinha uma moeda de 40 sul, que talvez fosse toda a sua fortuna. Quando ele estava passando ao lado do arbusto onde João Valejão estava sentado, ele fez saltar as moedas para cima. E, até ali, elas pousavam sempre na sua mão. Mas, desta vez, a moeda de 40 sul escapa e rola na direção de João Valejão. Ele pousa o pé em cima. Mas o menino, que seguiu a moeda com o olhar, viu o que ele fez. E sem mostrar medo, o menino vai até ele. Não havia ninguém por perto. Como eu já te contei, a planície estava deserta. O único barulho que quebrava o silêncio eram os gritos de alguns pássaros, seguramente corvos. O menino estava nesse momento de costas para o sol, o que fazia em seus cabelos um efeito como fios de ouro. Senhor, disse o pequeno Savaiar, com essa confiança de criança que se compõe de ignorância e inocência. A minha moeda, por favor. Qual é o teu nome? Pergunta João. Petit Gervais. Vai embora daqui, diz ele bruscamente. Senhor, insiste. Devolva-me minha moeda. João Valejão olha para o chão, sem responder. Minha moeda, senhor. Devolva minha moeda branca. É o meu dinheiro. João Valejão parecia não ouvir. Então, o Petit Gervais o agarra pelo colarinho e começa a sacudi-lo com toda a sua força de criança e, ao mesmo tempo, ele faz um esforço sobre-humano para mover o pé de cima da moeda. João Valejão não tem nenhuma reação. Enquanto o menino grita desesperado, repetindo, eu quero a minha moeda, são 40 sul, é minha, eu ganhei essa moeda. A criança começa a chorar. Nesse momento, João Valejão levanta a cabeça do chão e, com olhos confusos, ele se surpreende ao ver o menino. Ele estende a mão com o cajado e diz com uma voz estridente: Quem é você? Sou eu, senhor. O Petit Gervais. Devolva-me meus 40 sul. Levante o pé, senhor. Levante o pé. O senhor só precisa mexer o pé, por favor. Então, irritado, mesmo que pequeno, o menino se torna ameaçador. Mexe o teu pé. Ah, você vai levantar esse pé. Vejamos se não vai. E ele começa a forçar a perna de João Valejão, que nesse momento se levanta e, de um tom ameaçador, berra: Desaparece daqui! O menino, assustado, começa a tremer de medo. Ele treme da cabeça aos pés. E corre com toda a sua força, sem ousar olhar para trás ou mesmo gritar ou pedir ajuda. Um tempo depois, ainda se ouvia o soluço do menino, que parou porque tinha a respiração já acelerada. Mas ele desaparece entre a vegetação, chorando e soluçando.
O sol se pôs. João Valjean não havia comido nada o dia inteiro. Ele se sentia doente. Ele se sentia febril. Ele ficou ali de pé, no mesmo lugar, por um longo momento, sem se mexer, o olhar fixo no nada. De repente ele sente um arrepio. O frio da noite o acordou. Ele abotou o seu blusão, ajeita o seu boné, abaixa para pegar o seu cajado que estava no chão. E nesse momento, ele vê algo brilhando no chão. O que é isso? Ele abaixa e vê a moeda de 40 sul, meio enterrada no chão, brilhando entre as pedras. Ele fica observando aquela moeda enterrada como se ela o observasse de volta, como se esse olho pudesse ver a sua própria escuridão, como um olho que tudo vê fixado nele. Afobado, ele desenterra a moeda e olha em volta. Ele dispara andando rápido na mesma direção que o menino havia fugido. Ninguém. Ele grita: Petit Gervais! Petit Gervais! Ele se cala, escuta, nenhuma resposta. Ele continua andando. Depois começa a correr, gritando sem parar o nome do menino. E ele encontra um padre. Padre, padre, o senhor viu um menino? Não. O menino chamado Petit Gervais. Não, eu não vi ninguém. Ele pega 2 moedas de 5 francos em sua bolsinha e entrega ao padre. Tome, padre, para seus pobres. Padre, é um menino de uns 10 anos, um savoiar com sua marmota. O senhor não viu? Não, eu não vi ninguém. Já disse? Petit Gervais, ele não é das redondezas? O senhor não o conhece? Não poderia me dizer, padre? Olha, se é como você diz, esses meninos só passam pelo vilarejo e seguem viagem. João Valjean pega duas moedas de 5 francos e as entrega ao padre. Tome, padre, para os seus pobres. Padre, faça a polícia me prender. Eu sou um ladrão. O padre, assustado, espora o cavalo e foge a galope. João Valjean volta a correr na direção que o menino fugiu. Ele chama, grita, procura. Algumas vezes ele correu se embrenhando pelo meio da planície, perseguindo animais, achando que era o menino fugindo dele com medo. Cansado e confuso, com seus joelhos dobrando, ele cai com o peso da sua consciência. Ali, no meio do nada, no silêncio, na solidão, ele grita: Eu sou um miserável! Então, seu coração se quebranta e ele começa a chorar. O choro que foi retido durante 19 anos. Quando Jean Valjean saiu da casa do bispo, como vimos, ele estava fora de todos aqueles pensamentos que ocupavam sua mente. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele se endurecia contra a ação angelical e contra as suas palavras doces. Você me prometeu se tornar um homem honesto. Eu compro a tua alma. Eu a retiro do espírito da perversidade.
e a entrego ao bom Deus. Essas palavras não saíam da sua mente. Ele se opôs ferozmente a essa indulgência celestial com seu orgulho. O orgulho que em nós é como uma fortaleza do mal. Ele sentia indistintamente que o perdão desse padre era o maior assalto e o mais formidável ataque que ele já sofreu. Para ele, não existia mais meio termo. Ou ele se tornaria o melhor dos homens ou o pior deles. Ele entendeu que era necessário, por assim dizer, que ou ele sobe mais alto que o bispo em bondade, ou ele descerá mais baixo que o prisioneiro em maldade. Se ele quer ser bom, terá que se tornar um anjo. Mas se ele decide se tornar um homem mau definitivamente, então ele se tornará um monstro? Jean Valjean era capaz de compreender o que nós já compreendemos? Todos esses pensamentos o causavam uma perturbação insuportável e dolorosa. Ele não via, ele entrevia. Ao sair daquele lugar de sofrimento que chamamos prisão, o bispo o havia ferido em sua alma, como uma forte claridade fere os nossos olhos quando saímos da escuridão para a luz. A vida futura, essa possível vida que se abre para ele, pura e iluminada, o provoca arrepios e ansiedade. Ele entendeu que seu endurecimento de coração seria definitivo e irrevogável se ele resistisse a essa clemência. E que se ele cede, ele terá que renunciar ao ódio alimentado pelas más ações dos outros e que preencheram a sua alma durante tantos anos e que ele gostava. Ele entendeu que desta vez era necessário vencer ou ser vencido e que a luta, uma luta colossal e decisiva, estava se passando entre sua maldade e a bondade daquele homem. Diante de tudo isso, ele estava como um homem embriagado. Enquanto ele caminhava assim, com o olhar abatido, teria ele uma percepção distinta do resultado para ele de sua aventura em Digne-les-Bains? Entendia ele esses zumbidos misteriosos que advertem ou importunam o espírito em certos momentos da vida? Uma voz o dizia em sua orelha, bem no seu ouvidinho, que ele acabava de atravessar um momento solene para seu destino. Um destino, e o que ele sabia, o que é certo, e não havia nenhuma dúvida nele sobre isso, é que ele já não era o mesmo homem. Como uma coruja que vê um amanhecer brusco, o bandido ficou deslumbrado com a luz da virtude. Tudo havia mudado dentro dele, e ele não tinha o poder de desfazer seu encontro com o bispo. Nesse estado de alma, ele encontra o Petit Gervais.
e o rouba. Rouba seus 40 su. Por quê? Não, ele não podia explicar. Ele não entendia. Seria talvez um último efeito, um esforço supremo de seus maus pensamentos que o acompanharam na prisão. Seria a sua sombra tentando um último momento, um resto de impulsão ou o resultado da força adquirida pela maldade. Pode ser isso ou menos do que isso. Eu diria que simplesmente não era ele, não era o homem, era a besta, que por hábito ou instinto pisou sobre essa moeda. Ah, enquanto a inteligência lutava em meio a tantas obsessões antigas, obsessões novas, a inteligência dele acordou e viu o que a besta tinha feito. João Valejão recua angustiado e berra desesperado. O que é, digamos, um fenômeno estranho é que esse resultado não seria possível sem o que aconteceu. Porque ao roubar a moeda da criança, ele fez algo ao qual ele já não era mais capaz de fazer. E ele se sentiu mal. Essa última maldade teve sobre ele um efeito decisivo e definitivo. Ele atravessa o caos de sua mente e o dissipa através de sua inteligência. Ele compreendeu. Mas antes de se examinar, antes de refletir, de pensar, de meditar, como alguém que tenta se salvar, era preciso encontrar a criança e devolver a sua moeda. E no momento que ele percebe que essa criança já tem que estar muito longe, que ele não vai o encontrar, que todo aquele esforço foi para nada, é o momento que ele para, que os seus joelhos vacilam, que ele cai com o peso da sua consciência, do que ele havia feito, e ele grita: eu sou um miserável. Ele para desesperado nesse momento, porque ele acaba de perceber, ele acaba de ver claramente quem ele é, como ele é. Sim, ele já estava nesse ponto de separação do novo homem para o velho homem, que ele consegue se ver. Ele vê como se fosse um fantasma em carne e osso diante dele. Cajado na mão, roupas velhas cobrindo seu corpo, a sua bolsa cheia de objetos roubados nas costas, seu olhar de ódio, a mente cheia de projetos maus pensamentos, abomináveis ao homem. O prisioneiro perigoso. O excesso de infortúnios o fez um homem visionário. Isto foi então uma visão. Ele viu verdadeiramente João Valejão. Este rosto sinistro diante dele. Ele quase perguntou: quem é esse homem? Ele sentiu pavor dele mesmo. Sua mente estava em um desses momentos de delírios tão profundos que absorvem a realidade.
somos espectadores de nós mesmos. Ele se contempla então, face a face. Mas ao mesmo tempo, essa alucinação, ele começa a ver uma chama de luz, que ele acredita ser como um fogo. E ele vai olhando essa luz, ele vai observando, e essa luz, ela apareceu na sua consciência, mas ele reconhece essa luz com uma forma humana. Na verdade, olhando bem de perto essa luz que apareceu em sua consciência, ela era o bispo. Então, a sua consciência analisa os dois homens que estão diante dele. Au fur et à mesure que a sua consciência analisa, o bispo cresce e brilha mais. E Jean Valjean, ele vai diminuindo, ele se torna uma sombra e desaparece. O bispo continuava ali e ele preenchia com sua luz a alma desse miserável. E era uma luz magnífica. Jean Valjean chora por um longo momento. Ele chora até soluçar. Chora com a fraqueza de uma mulher e o desespero de uma criança. Enquanto ele chorava, dentro dele, ele sentiu que a noite se fez dia. E era um dia extraordinário. Um dia encantado e terrível ao mesmo tempo. Sua vida passada, seu primeiro erro, o longo preço que ele pagou, sua brutalidade exterior, seu coração endurecido no interior, a liberdade, seus planos de vingança, o encontro com o bispo, a última maldade cometida, o roubo de 40 sous a uma criança, um crime covarde e monstruoso que ele cometeu depois do perdão do bispo. Ele viu tudo isso com uma claridade de mente que ele nunca teve antes. Era novo para ele. Ele olhou a sua vida e ela parecia horrível. Então, ele olha para a sua alma e ela era medonha. Mas, um dia calmo nasceu sobre essa vida e essa alma. Ele parecia ver Satanás na luz do paraíso. Durante quantas horas ele chorou assim? O que ele fez depois de chorar? Quando ele acabou de chorar? Onde ele foi depois? Nunca saberemos. O único que descobrimos a esse respeito foi que, na madrugada, por volta das 3 horas da manhã, o condutor que fazia o transporte de pessoas entre Grenoble e Digne-les-Bains viu um homem de joelhos na penumbra em uma posição de oração diante da porta do bispo. E esse é o final do nosso capítulo de hoje.
Ai, espero que você tenha gostado, porque esse capítulo é muito emocionante. E nem vou fazer muitas considerações. Eu acho que cada um faça as suas próprias considerações. Eu acho que é isso que esse capítulo nos convida, a ter a coragem que João Valejão teve de se olhar exatamente como ele é e decidir qual caminho ele vai seguir. Saberemos muito em breve. Amanhã tem livro novo. Prepare-se, história nova. Hum, algumas personagens novas que estão chegando, que vão dar um formato especial nessa história. Então não perca, ative o sininho e não falte ao nosso rendezvous. Então, um grande beijo e até amanhã.